Pessoal do Bytes e Cargas, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma pessoa que... vou seguir o script, peraí, que a minha equipe maravilhosa mandou um script aqui, eu vou ler para vocês, tô até tirando óculos para quem tem dificuldade que nem eu. Tá, olha aqui, quem está conosco hoje, olha que bonito, ó. Suzane... falei besteira, é Suzana. Meu Deus do céu, ainda lê errado, tá vendo? O óculos tá uma porcaria. Suzana Duval Moore, que é o agente da Polícia Federal desde 2004, formada em Direito pela PUC de São Paulo, atua como instrutora de armamento e tiro e de segurança de dignatários na Academia Nacional de Polícia, com cursos de formação e especialização realizados nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Portugal. Olha só, gente, quem eu estou trazendo, hein? Em 2020, tornou-se a primeira mulher a presidir o SINPIF, não estou falando errado, hein? De São Paulo, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Que orgulho ter essa pessoa ao meu lado. Eleita com ampla maioria e assumiu também a diretoria da mulher na FENAPEF, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais. Gente, preciso falar mais um pouquinho, calma que não acabou. Sua atuação é marcada pela defesa da segurança pública, valorização da carreira policial e pautas de interesse das mulheres na corporação. Preciso falar mais que isso. E agora, para finalizar aqui a introdução, ela é filiada ao Avante e hoje é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. E a melhor parte que eu mais amo é com discurso alinhado às pautas de segurança e combate ao crime organizado. E também aqui um pequeno detalhezinho só para vocês saberem, é prima do senador Marcos Duval. Então estamos aqui com a Suzane Duval. Olá! Depois dessa pequena introdução, o que você achou? Muito bom, excelente. Fiz tive que anotar, viu? Porque esse negócio aqui é comprido, viu, gente? Mas putz, fala um pouquinho pra gente aí. Fala. Ai, tudo bem, pessoal? Tô brincando. Olá, pessoal, tudo bom? aqui é tranquilo, Su. De novo, depois de toda essa leitura, essa introdução, muito obrigado por ter comparecido aqui, estar aqui com a gente do Bytes e Cargas. Que só esclarecer para você que o Bytes e Cargas começou com uma ideia de uma ideia foi engraçada. E foi uma ideia mesmo que eu estava em casa não fazendo nada num sabadão. Tudo começa com uma ideia, né? Mais ou menos isso. Estava em casa paradão no sabadão, falei que eu queria um podcast, alguma coisa para assistir focado na área de segurança logística, de supply chain. E na época eu não achei nada tão... que eu achei que valeu, que eu gostasse, não tinha nada assim do lado do embarcador, falando alguma coisa. E aí fui atrás para fazer isso. E hoje virou uma comunidade, estou muito feliz. E a gente está liderando essas discussões junto com várias outras entidades e parceiros institucionais, que a gente tem vários aqui, e a gente está muito feliz de estar com você. Essa comunidade do Bytes e Cargas agradece a sua presença. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade aqui de a gente conversar um pouco, né, de conhecer melhor o seu público, as pautas, e parabéns pela iniciativa, pela ideia, como você falou, de criar esse podcast, né, que trata de um setor tão importante para o Brasil, que é um setor que a gente sabe que se parar para o país, né, Fato. E que a gente ouve pouco falar. Então, assim, é um setor que às vezes não está tão prestigiado na mídia, né? A gente ouve muito pouco falar a respeito do trabalho de quem trabalha com logística, né, com carga no país. Só que é um setor de extrema importância, se esse setor para o Brasil. E você sabe, você falou de um ponto super importante, e é verdade isso. Você já teve a oportunidade de participar de alguns eventos com colegas, parceiros do segmento. É um segmento que o pessoal não tem essa visibilidade, né? Todo mundo obviamente, vê o setor de transporte, empresas logísticas, transportadoras, né? Esse segmento, e ninguém tanto observa o segmento de gerenciamento de risco, soluções que são utilizadas de segurança para proteger as cargas que movimentam e abastecem o país. Porque o crime organizado, lamentavelmente, ele quer, se ele pudesse, ele roubava toda a carga para revender, para poder abastecer os rendimentos deles, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Suzana, diz para mim um pouquinho
Fala um pouquinho da sua início de carreira, por que entrar na área da Polícia Federal? O que foi esse ímpeto? Conta um pouquinho a trajetória pra gente. Bom, eu fiz faculdade de Direito, Ok. então eu estava na faculdade, né? Fiz estágio, nos 5 anos da faculdade, fiz estágio em escritório de advocacia, né? 4 anos, na verdade, em escritório. Depois, no último ano, eu fiz estágio no Ministério Público. Então, eu já estava pensando em migrar mesmo para concurso. Só que foi algo assim, eu percebi, né, que comecei a ver as grandes operações que estavam tendo da Polícia Federal, isso lá 2003, por aí. E fiquei assim impressionada, porque eu falei, é a primeira vez que eu vejo uma instituição combater o crime, combater corrupção, prender poderosos, né, caso tenham cometido crimes, né? Então, assim, porque a gente sabia que o país tem um histórico de aliviar, né? Então, assim, quando enfim, da carteirada, do quem manda aqui, Sim. né? Então, mexeu com alguém grande, geralmente não acontecia nada, enfim, então muitos aí ficavam impunes, né? Por serem grandes empresários com um poder econômico muito grande ou políticos. E a Polícia Federal foi a primeira instituição que eu vi não aceitar isso. Os policiais federais não terem medo das consequências de efetuarem o seu trabalho, e mesmo quando o criminoso era alguém muito poderoso. Então, isso realmente me estimulou. Eu falei, o nosso país tem jeito. Então, quero fazer concurso para a Polícia Federal. E aí resolvi fazer o concurso e, enfim, queria mesmo só a Polícia Federal. E assim que eu me formei, em 6 meses eu passei no concurso. Aí depois eu esperei um tempo para ser chamada, foi um concurso grande, então durante esse tempo eu advoguei, né? Passei também num outro concurso no Tribunal de Justiça, e até que eu fui chamada em 2008, então estou há quase 18 anos aí trabalhando nessa área. Caramba! Me diz uma coisa, com tudo isso aí, eu gostei do histórico. Olha só, tá vendo por que eu tive que fazer script? É muita história. Uma coisa para mim, como é que foi essa questão de ser uma mulher no começo da entrada na Polícia Federal? Hoje a gente sabe que as coisas melhoraram bastante, mas como foi, quando você, no seu momento de entrada, você sentiu um pouquinho de dificuldade, os desafios por ser mulher, ou foi a Polícia Federal realmente abraçou de forma diferenciada? No começo a gente não sabe, né? Não, quando eu fiz o concurso eu não imaginei que fosse ter nenhum problema, porque certo. Eu achei que, né, nessa época já não teria, e eu sabia que tinha mulheres na polícia, tudo. Só que realmente, quando eu entrei, eu percebi que são muito poucas. Então, isso dificultava até para o órgão ver mesmo a existência, né, de terem mulheres. Então, tinha delegacia que às vezes não tinha, às vezes o banheiro não tinha um banheiro para mulher, então usava o mesmo, né? Então tinha... eu sei que alguns locais não tinha local para amamentação, colete, a gente usava os coletes masculinos. Grandão, e que assim não se adapta ao corpo feminino, então até dificultava para sacar a arma. E tudo a gente tinha que se adaptar, mas dava para se adaptar, né? Então assim, a gente se adaptava, não era o ideal. E a maior parte dos colegas sempre apoiou assim, o trabalho das mulheres, né? Muitas vezes a gente, isso não é para mulher, não, vai que você está com a gente, você tem condições, a gente faz academia junto, né? Então são todos fazendo o mesmo treinamento, né? A mesma preparação, é tudo igual. Difere nas provas, que nas provas tem uma diferenciação de índices, né? Então os índices nas provas físicas, somente nas provas físicas, né? Tem essa diferenciação dos índices, o resto das provas é tudo igual, mas na prova física tem a diferenciação com relação ao sexo e à idade. Então, prova de corrida, né? Então, tudo isso tem uma diferenciação. Mas o resto das provas é igual, o treinamento é igual, a preparação é igual.
Então, assim, até na própria academia o pessoal, não, vocês conseguem fazer, vai lá, faz. E aí, às vezes a gente fazia até mais do que a gente imaginava, Certo. né? E todo mundo se forma igual, tá todo mundo mais ou menos, tá todo mundo no mesmo nível. E aí, quando a gente vai trabalhar, enfim, já se passou por esse treinamento, então todas as mulheres estão capacitadas, né? Igualmente os homens que também estão capacitados, passaram pelo treinamento. E, E o plano de carreira é a mesma coisa ou não? Não, é igual. Tá. A maior parte dos colegas eu acho que sempre incentivam, né? Sempre incentivou as mulheres. Não é um trabalho que não é fácil para ninguém, nem para os Claro. homens, muito menos para as mulheres. Muita pressão, com certeza. Muita pressão, os horários, né? A família acaba padecendo das situações, porque não tem horário para chegar em casa, tem que fazer viagens, né? Às vezes tem que viajar para outros lugares do país, então tem muita ausência. Muitas vezes a primeira lotação é distante e o cônjuge tem que acompanhar. A gente vê eu vejo muitas séries, e principalmente nas séries brasileiras, né, filmes, falando exaltando o trabalho da Polícia Federal, e realmente mostra a dificuldade de por um lado principalmente feminino, de conseguir manter família. O que você falou, a gente sabe que no masculino a gente também tem essa dificuldade que a gente vê na série. Não e como você enxerga pro lado da mulher? Você acha que é mais difícil, né, do que o lado masculino? Eu acho que é mais Ou difícil. Igual? Não, eu acho que é mais difícil em razão do papel que se espera da mulher no casamento, né? Sim. Então, assim, se espera que a mulher esteja mais presente, né? Presente com os filhos. Então, realmente, assim, não é fácil, não é impossível. Tem muitas colegas que são casadas, têm filhos e tal, mas tem que ter um entendimento ali para a coisa funcionar, porque não é fácil. E, assim como também não é fácil para os homens, porque muitas vezes tem que viajar, passar 1 mês, 2 meses fora de casa. Enfim, é uma profissão que não é uma profissão normal, ela é uma profissão que exige um pouco mais aí de horários, de tudo. E o fato, assim, de terem poucas mulheres, né? Hoje tem aumentado um pouco o número, mas ainda é muito pouco. Então, acabava que se fazia para o geral, né? Então, vai fazer uma compra de colete, vai pensar em... Naquela época, eu nem sei quantos % eram, né? Mas, assim, hoje são 13% de mulheres na polícia. Então, hoje tem, então é isso que é importante dizer, hoje mudou muito essa visão que se tinha. Então, hoje tem compra de coletes específicos para mulheres, tem curso de tiro específico, não que as mulheres não estão mais treinando, estão treinando separado, treina todo mundo junto, mas a porte de arma, né, algumas situações, em razão até da questão biológica da mulher, é diferente. Então, tem um treinamento específico, tem alguns treinamentos específicos também de direção operacional, enfim, hoje já está se vendo essas especificidades, né, das diferenças que existem entre homem e mulher, e eu vejo que a instituição tem buscado ter esse olhar, né, ter esse olhar para um todo, né, não é só para as mulheres, mas assim, para os aposentados, enfim, para um todo. Hoje eu acho que tem tido para as especificidades de cada um, e hoje se melhorou muito essa questão do olhar de como o policial deve ser tratado dentro da instituição. Ainda tem muita coisa para ser feito, mas eu acho que já percorremos um grande caminho, né, pensando ali atrás no passado, há 20 anos atrás, eu acho que já melhorou diversas questões, assim. Uma coisa, agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, não vou jogar você na fogueira não, mas vou perguntar algumas coisas aqui. Como presidente do sindicato, você recebe muitas queixas, imagino que queixas, reclamações, coisas de melhoria. Como que você destacaria alguns casos que você sente que é uma dificuldade para a administração da Polícia Federal, que vocês têm mais discussões assim que para tentar resolver? Quais seriam os principais tópicos que você entende que é uma conversa, sempre tem essas conversas para melhorar a qualidade de treinamentos ou serviços, ou melhorar a qualidade de vida para os policiais que estão nas ruas? Tem alguma coisa que você destacaria que você acha que ainda pode ser melhorada, não? Assim, tem. A gente tem buscado aí questão de um apoio para a saúde do policial. Então, é uma profissão que a gente
coloca a própria vida em risco, né, para proteger a sociedade. Então a gente tem buscado, tá para sair um auxílio saúde para que, enfim, Mas não tem tenha plano esse de cuidado. saúde já? Foi feito recentemente também. Não tinha plano de saúde? Não tinha plano de saúde. Para que conta. Não tinha. Policial Federal não tem plano de saúde? E foi uma. Não tinha, agora tem. Tem um plano de saúde da própria Polícia Federal. Então ele é mais vantajoso, assim, é pago ainda, os policiais pagam esse plano. Mas ele é um plano específico feito para os policiais federais. Mas é feito, vocês apoiaram o sindicato que ajudou na contratação? Foi. Não, ou veio da própria corporação? Veio da própria corporação. Tá. A gente tinha alguns planos, ainda tem pelo sindicato. Ok. Mas a gente percebeu que os policiais não estavam conseguindo pagar. Então veio a pandemia, né? O valor estava muito alto, não estavam conseguindo mais arcar com os planos. Caramba! E aí, nisso, começou a pandemia. Sim. Então, assim, a gente recebia diversas ligações lá no sindicato de colegas que estavam internados, não tinham plano de saúde. Então, a gente tinha que tentar arrumar vaga para eles no serviço, vagas em hospitais públicos e muitas vezes não tinha. Então, assim, estava com um atendimento bem difícil. Suzana, eu não estou acreditando. A gente não está entrando na minha cabeça, eu não sabia dessa... Aí o sindicato levou essa pauta para a direção-geral em 2020, durante a pandemia. Certo. O diretor-geral entendeu, comparou, porque já existia plano de saúde para outras instituições. Banco do Brasil que tem, nem são né? Da segurança pública. Isso que eu falo, Banco do Brasil tem, Caixa Econômica Banco do Brasil, tem. Caixa Econômica, magistrados, advogados da União. Eu não fazia ideia que a Polícia Federal não tinha, gente. Não me conformo. A Polícia Federal não tinha. E assim, e muitas vezes ele tem que buscar o atendimento porque se feriu durante o trabalho. Mas imagina o cara, olha na minha cabeça. Inclusive os casos de Covid que a gente teve foi porque os policiais não pararam durante a pandemia. Sim. Então estavam se expondo ao Covid. Então todo dia a gente tinha aí policiais que estavam sendo acometidos pelo Covid. E muitos não tinham plano de saúde. Mas agora, depois de 2020, o diretor-geral concordou e aprovou o plano de saúde? Aprovou o plano de saúde, que acho que foi concluído em 2022. Né? Então, inclusive, isso passou por vários diretores gerais, né? Se iniciou com o diretor-geral, o doutor Rolando, e aí vários diretores gerais deram continuidade a esse trabalho. Então, todos os diretores gerais que tiveram em seguida, acho que era... delegado Maiorino, depois o delegado Márcio, e aí foi concluído o plano de saúde, teve apoio de alguns parlamentares, deputado Sanderson, deputado Aloysio, e aí conseguiu-se pela primeira vez ter um plano de saúde para a Polícia Federal, que é um ganho assim grande, porque assim, os policiais federais trabalham em todos os locais do Brasil. Sim. Então assim, tem que estar, enfim... Em alguns casos eles viajam até para fora, como tem que ter plano até para cobrir em casos daqueles que viajam internacionalmente, tem que ter plano que cubra, por exemplo, mesmo que seja por um curto período, tem que ter plano de saúde que cubra em casos de viagens. Não tem. Aí então, o próprio policial então já põe na nota aí, ó a dica aqui, põe na nota, Suzana, que a Suzana aqui, como eu já falei, pré-candidata a deputada federal, dando branco aqui, pré-candidata a deputada federal, põe na nota, ó, já te dou para apoiar o pessoal, coloca lá, policiais que, por exemplo, tem muitos policiais que tem que se viajar, e eles têm que pagar do bolso deles, então era bom que tivesse já num plano. Não, já tivemos caso aí que aconteceu, infelizmente. Acontece coisas, pode acontecer, então como é que vai remover, Então, eu já jogando coisa pra coitada aqui, desculpa. Não, é super interessante, que eu não sabia. Vou passar para que eu atualmente estou licenciada do sindicato dos policiais federais, né? Está no meu lugar o Rubens, que está atuando como presidente, porque eu estou concorrendo, me afastei do sindicato para concorrer como pré-candidata a deputada federal. Então já está no colo, já minha primeira sugestão já do dia. Já vamos passar para ele. Coitada, eu tenho tanta coisa. Não, mas aqui essa eu não sabia. E continuando aqui na lista de conversa, fica super tranquilo aqui. Mas uma coisa, na sua carreira, que você deve ter trabalhado em várias atividades, ações, e eu sei que a Polícia Federal é super criativa para criar os nomes
como é que se fala, de ações, né? Operações. Operações, olha lá, eu falando besteira de novo. Operações, que nem Lava Jato, que é super famosa, ficou super conhecida. Agora está acontecendo uma operação. Lava Jato foi por causa do posto de gasolina. Era o posto de gasolina. Então vocês, quando eu digo a Polícia Federal, vocês são muito criativos nos nomes das operações. Teve alguma operação que você possa compartilhar, de alguma atividade que você fez, alguma experiência, alguma coisa que você aprendeu, que você queira que eu possa compartilhar com os nossos colegas aqui do Bytes e Cargas? Então, né, o pessoal acha que até já me perguntaram uma vez, existe um setor para criar os nomes de operação. Isso aí é legal, né? Vocês têm uma imaginação para os nomes, acrônimo, sei lá, tem tanto nome de operação que eu vou rir. Os nomes são bons mesmo. Mas não tem nenhum setor, e também não tem ninguém especializado disso. Perguntar, tem um setor de marketing da Polícia Federal que cria os nomes? Não tem nada disso. Os próprios policiais que estão trabalhando na operação, e geralmente é o nome que pegou, né? Então alguém põe um nome, porque tem que ter um nome no dia a dia ali no trabalho, para se referir à operação e tal. Então começa com alguma coisa que tem a ver com a operação, que fica fácil de lembrar que é aquela operação, e o nome acaba pegando ali, né? Pegou internamente, aí geralmente quando vai para a mídia já... dispara. Mas você teve a oportunidade de ter algum conhecimento de alguma operação interessante que você ajudou, trabalhou, estudou, que você possa compartilhar? Eu trabalhei em várias operações, eu imagino que sim. Estou aí como vários colegas, né? Porque assim, na Polícia Federal, quando a gente está num setor, a gente não trabalha só naquele setor, a gente acaba sendo convocado para outros setores, para outras operações, enfim. Mas assim, a gente evita, né, comentar de operação, porque por mais que já tenha sido já está deflagrado tudo, mas eu queria saber, estou tentando buscar se alguma história interessante de alguma coisa que você lembra de alguma operação, só para o público aqui falar, porque meu público é muito curioso, que nem eu. Alguma coisa que você não precisa revelar, mas conta alguma coisinha pra gente, compartilha aí. Eu tive várias operações aí, cheguei a atuar também durante a Lava Jato, aí foram muitos policiais. Você conheceu o japonês da Lava Jato? Que aquele lá virou meme eu lembro quando ele... Sabe o japonês que saiu depois? Sim. Eu não esqueci o nome dele, não quero lembrar. Eu conheci ele bem depois que acabou a operação. Que ele ficou famoso porque ele... Eu lembro dos memes dele, que aparece assim, knock knock, apareceu o japonês com óculos escuros. Ele é um ótimo colega, ficou conhecido como japonês da Federal. Isso. Ótimo colega, tem uma carreira assim, muito bacana na PF. Todos os colegas que trabalharam com ele sempre mencionaram que na época da Lava Jato, ele era o chefe do núcleo de operações. Então tudo chegava para ele, né? A parte de operações vinha toda para ele. Sim. Então, e ele recebia colegas do Brasil inteiro para dar seguimento na operação. E assim, passava treinamento para eles, né? Então assim, ele foi muito... Os colegas têm muito respeito pelo trabalho que ele executou, não só na Lava Jato, né, durante a carreira dele, mas ele estava lá como chefe e foi reconhecido como um bom chefe ali, um trabalho exemplar. Legal. Agora a gente vai puxar um assunto daqui. Eu não consegui arrancar muito dela, mas até o final desse aqui eu vou arrancar umas 2 histórias dela. Ela vai pensar em umas histórias para compartilhar com nós aqui. Gente, mudando aqui um pouquinho o nosso assunto, para a nossa felicidade geral, com você como pré-candidato e a gente apoiando o segmento de gerenciamento de risco. Você sabe que um dos nossos maiores problemas do Brasil é o roubo de carga. E o roubo de carga, no Brasil, estatísticas, tem vários problemas de estatística, né, que a gente já discute muito até com os colegas da Polícia Federal, junto com o Senasp, para definir o que é carga. Não existe uma definição pelos estados. Então, cada estado rege lá e registra o boletim, o RDO, depende do estado, de que forma, o que é roubo de carga e o que não é roubo de carga. Então, as estatísticas, quando você conversa com os embarcadores, com os operadores logísticos e com as seguradoras, cada um tem uma estatística diferente. Não existe uma estatística unificada do que é roubo de carga e quanto afeta o nosso país. Obviamente que a gente tem várias estimativas através de algumas associações.
Então, quando a gente tem uma média de mais ou menos, hein, de uns 75 roubos de carga por dia. Aí você fala, tudo isso foi tudo isso. É muita coisa. É muita coisa. Então, é que não é só o roubo de carga que você vê aqui, tipo, com aquelas super quadrilhas organizadas que vão lá para uma rodovia. Lógico que tem vários desses aí, que para só para ver os casos que aconteceram no Rodoanel, na Dutra. Você escolhe a rodovia que você quiser, você vai ver casos que mostram vários roubos de carga dessa forma. Mas também um dos maiores problemas que aumentaram agora é o roubo de carga que a gente está falando de last mile. É uma modalidade da logística, que é aquela quando você carrega o caminhão completo, leva para um centro de distribuição e de lá do centro de distribuição tem que fazer entregas pulverizadas. Entregar um equipamento aqui, entregar um produto ali, é aqueles casos de B2C, não sei se você já ouviu falar esse termo. Então, last mile é uma entrega pulverizada. Porém, antigamente, quanto custava um aparelho top de smartphone? Uns R$1.000. Hoje, quanto custa um smartphone hoje? Um top de linha? Quase R$15.000. Então, se você com 10 telefones, você já está falando que você já está com quanto na mão? 150 mil. Com 20 telefones, então, R$300 mil. Você está entendendo a matemática? Então, o que está acontecendo? Muitos casos, tenho colegas aqui, não posso citar, obviamente, por sigilo, eles sabem disso. Tem casos de roubo de carga, que o cara está na entrada, está levando o veículo, a transportadora está parado para entregar dentro de um shopping, no pátio do shopping, para descer e descarregar. E ali já roubam ele. Roubo de carga. Farmácias, por causa exatamente da famosa... Eu não vou falar o nome da marca, que eu não ganhei um tostão disso, mas vocês sabem que é para aquelas canetas emagrecedoras. Também é outro que está acabando com as farmácias, que estão invadindo as farmácias para roubar, roubando quando está chegando a entrega, ou durante o processo. Então, roubo de carga tem isso. E o segmento de gerenciamento de risco, que é o que a gente está conhecendo mais, ele é a área que trabalha junto com os embarcadores, com os operadores logísticos, seguradoras, que desenvolvem soluções, tanto de tecnologia, quanto treinamento e processos, para evitar o roubo de carga. Consegue evitar o roubo de carga 100%? Obviamente que não. Porque quando o bandido quer, ele leva. Vou dar um exemplo aqui. Situações que ocorrem em regiões deflagradas por controle do, vamos falar de tráfico de drogas, né? Ou pelo crime organizado. Em regiões, nada contra quem é da região do Rio de Janeiro, mas tem regiões lá que são controladas e dominadas, certo? Concorda com isso? Então, quando tem um roubo de carga que acontece numa avenida principal, as empresas de gerenciamento de risco, a transportadora, tem pouquíssimo tempo, porque eles pegam um caminhão e tentam levar para a área de comunidade, que é a área controlada pelo crime organizado. Porque uma vez lá dentro, ninguém vai buscar. Esse é um desafio que a gente tem, e a gente vai precisar de muito apoio da nossa pré-candidata, da pessoa da Polícia Federal, porque muitos dos nossos embarcadores já fizeram várias queixas de, por exemplo, teve roubos exatamente nessa situação, em regiões deflagradas. Eles conseguem identificar onde está o veículo, sabe exatamente, o veículo está neste local, está parado nessa rua, aqui estão tentando, ou o caminhão é blindado, o que for, estão tentando abrir o caminhão e chamam 190. Aí quando você fala o CEP do local, sem condições, não vou. Entre em contato, aí começa, isso é real, nada contra, gente, nada contra os colegas, isso infelizmente é uma realidade. Aí você entra em contato com 190, quando fala-se o CEP, isso é informado, pedem para passar, o pessoal é responsável pela área de Polícia Civil, que cuida de roubo de carga. Aí você entra em contato com o pessoal da Polícia Civil, para discutir exatamente de que, estou com a situação assim, caminhão não podemos ir, por favor, já tenta jogar para trás, parece coisa assim, aqueles call center, né? Tenta chamar o número de trás e ver se eles te respondem. Aí o que acontece? Você escala mais um degrau das polícias, você vai para nível federal. Aí um dos nossos parceiros teve a situação de escutar, a resposta foi assim,
esse veículo está numa região que não tem condições, só com operação aprovada pelo governador. Então, o que acontece? Perdeu a carga. Então, isso é um desafio, não só para o estado lá, em São Paulo também tem situações muito similares. Então, isso é um desafio que você já vai conhecer um pouco mais dessa área. Espero que você trabalhe muito forte para a gente, para representar esse segmento que precisa de suporte, gerenciadoras de risco. Eu não sou gerenciadora de risco, a gente deixa claro, mas o segmento de gerenciamento de risco como um todo, que eu apoio esse segmento, precisa de suporte. Sim, e é um segmento que precisa de investimento público na área de segurança para esse setor. Porque, como a gente falou, é um setor que se parar para o país. Exatamente. Né? E hoje, assim, o roubo de carga não é um problema do caminhoneiro, é um problema de toda a sociedade, é um problema do consumidor, porque quem vai pagar a conta no final é o consumidor. Então, no momento que pede essa carga, se tem seguro, é o seguro que vai cobrir. Seguro, lembra que não é instituição filantrópica, tem uma hora que ele para de pagar. Exatamente, o seguro ele vai ter que encarecer para todas as outras cargas, para todos os outros clientes dele, vai acabar encarecendo esse valor, e quem está pagando no final é o brasileiro. Então, e deixa de gerar emprego, deixa de gerar riqueza. Essa matemática que a gente tem, é legal a gente explicar, porque às vezes o pessoal vê os números quantitativos de quantidade de roubos, mas o quantitativo de valores que o roubo de carga expressa também está defasado. Nada contra os colegas mas... Não, é um problema para a economia do país, porque dá o prejuízo para o consumidor, dá prejuízo para o Estado, dá prejuízo para todo mundo, não é só para a empresa e nem para o caminhoneiro. E, assim, a gente sabe que é um problema grave, porque, como você falou, é muito atrativo, né? As cargas ali é um valor são valores altos. E hoje a gente percebe que uma das dificuldades é a legislação. Sim. Então, assim, tem as dificuldades da polícia, como você mencionou, né? Os locais, isso para mim é inadmissível, ter locais que a polícia não pode entrar. Isso é inadmissível para um país. Não dá para acreditar, mas é isso que está acontecendo. Mas é inadmissível, isso a gente não pode aceitar. Eu não falo nem como policial, a gente não pode aceitar isso como população, porque a gente paga impostos e a gente não pode ter locais onde a polícia não pode fazer o trabalho dela, onde a população que está nesse local fica à mercê desse crime organizado, onde as pessoas que precisam do Estado não têm acesso ao Estado. Então, assim, a gente paga imposto para isso, para que resolva esse tipo de problema. E não só não está sendo resolvido, como simplesmente se fecha os olhos. E o pior é que a gente já teve decisões judiciais impedindo a polícia de entrar nesses locais. Então, não sei nem se foi o caso, nesses casos que você citou, se foi o problema desses locais, porque teve momentos ali que a polícia estava impedida de entrar em certos locais no Rio de Janeiro. Então, não sei nem se foi esse caso, ou se o caso era a questão realmente da periculosidade. Se for da periculosidade, as polícias têm grupos táticos especializados para isso, né? Não sei quanto tempo se demanda, mas das áreas que eu sei, da maior parte das instituições aí policiais, tem os grupos especializados, então, enfim, e que são acionados, né, quando existe esse tipo de situação. Não sei por que nesses casos não houve esse acionamento. É isso que eu fico na dúvida. Às vezes, algumas das respostas, na conversa que a gente tem informal, off the records, como o pessoal gosta de falar, off the records, a questão é colocada da seguinte forma: pô, vai pedir o seguro, dá menos trabalho, porque eu tenho que fazer uma operação para recuperar uma carga, eu tenho que pedir autorização do governador, o caramba 4, por quê? É uma área deflagrada pelo crime organizado, a gente tem que preparar uma baita operação para recuperar sua carga, e ainda pode colocar vidas em risco. Então, o fator vidas, obviamente, sou totalmente a favor disso, é primordial, é a primeira coisa, não colocar vidas em risco. Perfeito. No entanto, se não tomar nenhuma ação, continua o mesmo do mesmo, vai enxugando o gelo, porque continua tendo os roubos, e quando eles conseguem cruzar a linha, então é o seguinte, acontece o roubo na zona A, o criminoso sabe que ele tem que levar esse trecho para a zona B, aqui é a fronteira da zona B, literalmente uma fronteira.
Então, se a gente não... O time de gerenciamento de risco, pronta resposta, polícia, tudo, não conseguir identificar que está tendo uma mudança de rota e o caminhão está mudando, indo para um outro local rápido, e conseguir mandar alguém para interceptar isso no caminho, ele atravessou essa fronteira aqui, chamou de fronteira, hein? Olha só, olha, fronteira, gente. Ele atravessou a fronteira, acabou. Cai exatamente nessa... Acho que cai nessa situação que você falou. Mas o crime de roubo de carga, quando for interestadual, é de atribuição da Polícia Federal também. Não é nem questão de interestadual, eu criei fronteira municipal mesmo. Não tem nem fronteira, é uma fronteira virtual criada pelo crime, doutora. É isso aí que eu tô falando. É uma fronteira virtual criada pelo crime. Então, quando o bandido rouba da zona A, da região, da uma capital, bota São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai mudar para um outro bairro. Então, se ele passou essa fronteira de um bairro, entrando num bairro onde está a comunidade, ninguém vai lá. Porque aí tem que criar uma atividade, porque tudo que você falou não, entra... mas essa resposta não pode ser aceita. Concordo. Está acontecendo um crime, a polícia tem que agir, né? A gente não pode... aceitar isso, né? Então, assim... Eu concordo com o senhor, é inaceitável. Precisa ver direitinho o que está acontecendo e verificar... enfim, eu creio que com certeza os policiais eles querem agir quando tem... Não, eu acredito na senhora, por isso que eu estou falando para a senhora. E você sabe por que cresceu muito no segmento de gerenciamento de risco de segurança logística? Um equipamento que já existe há muitos anos, mas está mais implementado exatamente por causa desse estilo de roubo, de transferir de um lugar para o bandido se sentir seguro para poder abrir a carga sabendo que não tem nenhum confronto. Imobilizadores, o termo é imobilizadores, que é uma solução que imobiliza o caminhão. Existem soluções que imobilizam a carreta, que tem vários, tem um parceiro maravilhoso que criou uma solução que imobiliza a carreta, tem outros que também imobilizam o cavalo, que é o do caminhão, para ajudar exatamente não roubar a carga, porque eles acionam esses imobilizadores, quando eles identificam, por quê? Porque aí dá tempo de pronta resposta. Uhum. Porque se não consegue identificar, atravessou... Se atravessou, levou para o local... Esquece, não vai. Isso, olha, pode parecer... É engraçado você falar dessa forma. Se você tem gerenciadoras, empresas, eles têm um mapa exatamente como mostra. Se atravessou essa linha, já era. Gente, que está... Parece loucura, não parece? Já se sabe, né? Provavelmente que determinado local já vão abordar para fazer isso. Exatamente. Você está entendendo? Então, isso é uma experiência diferente. Não, mas eu acho que, assim, como setor, né, como cidadão, precisa exigir ou mais policiamento nesses pontos mais sensíveis. Sim. Né, trabalhar mais com tecnologia também, que eu acho que isso é importante, não só do lado de vocês, que eu acho que a parte privada sempre tem buscado a tecnologia mais de ponta para atuar. Né? No serviço público também, só que o processo é um pouco mais demorado, porque o processo é mais burocrático, depende de ter recursos, tudo, mas eu acredito muito que tem que ter investimento em tecnologia, como já está tendo da parte da segurança privada, de implementar essas soluções, mas eu acho que tem soluções do setor público que podem ser implementadas, então até algum acesso a rastreadores, então, por exemplo... houve uma situação ali do roubo de carga e tal. Então, que a polícia já tem acesso àquele rastreador para até antes de chegar nesse local já evitar. Sim. E também chegou no local, não pode se omitir de ir lá. Até porque, em determinadas situações, pode até se considerar que se continue em flagrante delito. Já que o motorista está sendo acompanhado, não sei se o motorista está lá dentro também, se o motorista está dentro... já está configurado até um cárcere privado. Isso é doutora... Que eu acredito que eles devem até evitar de levar o motorista, se eles conseguirem, para eles já saírem desse crime. Porque hoje a bandidagem está estudando o Código Penal para cair no crime que é mais leve na hora da pena. Então eles têm feito esse estudo, a gente acha que não... Eles procuram ver o que vale a pena. Então a gente já sabe que determinados criminosos evitam o latrocínio, porque sabe que o latrocínio vai dar uma pena muito alta, diferente do crime de roubo. Então evitam um cárcere privado, porque já sabe que só o roubo a pena é mais leve. E é algo que a gente tem buscado na legislação. Eu estou buscando
isso dentro dessa pré-campanha é para a gente buscar, como futura deputada, parlamentar, a gente buscar alterar a legislação, criar uma legislação mais rígida, principalmente para esse tipo de crime. Então, assim, um crime de roubo de carga, um crime de roubo como acontece numa cidade, que entra num domínio de cidades, que é algo que eu tenho palestrado bastante, falado sobre esse assunto, é muito diferente de um crime de roubo que simplesmente rouba alguém na rua. Então, assim, a pena tem que ser diferente também. Então, a gente tem que modificar essa legislação, porque tem diversos tipos de roubo. O roubo de carga, quantas pessoas estão sendo prejudicadas? As pessoas, à primeira vista, acham que é só o empresário, que é só o caminhoneiro que está responsável pelaquela carga, que vai ter o prejuízo. Não, não é. É toda a sociedade. É o consumidor final. Por isso que a gente fala, por que lá fora o produto é tão mais barato do que aqui? Um dos motivos é esse. O nosso transporte, a gente tem vários motivos, né? Carga tributária, tem uma série de motivos aí, mas um dos motivos também, o nosso transporte no nosso país é caro. Por quê? Porque a segurança é cara. Você falou uma coisa, sabe qual que existe no nosso custo logístico do Brasil? Eu trabalho com multinacional, e eu acho engraçado quando a gente vai discutir, existe uma taxa para transporte chamada GRIS. GRIS é gerenciamento de risco. Então, no Brasil, é o único país do mundo que existe essa taxa de GRIS. Que é exatamente quando... Fica até difícil explicar, né, para os estrangeiros, para as multinacionais que vêm para cá, eles não entendem, né? Não entendem. Eles falam assim, a gente tem que pagar a taxa de GRIS, sem contar que tem a taxa do seguro, tem tudo isso. Eu tô falando que tem uma taxa adicional de GRIS. Eles falam, não tem como remover isso? Não tem, senão não transporta. Que aí a taxa de GRIS faz uma pequena conta. Aqui, vamos pensar que nós dois aqui, ó. Tem operadoras, logísticas, transportadoras que cobram, por exemplo, cobram assim 0,200 multiplicado pelo valor da invoice. É a taxa de GRIS. Então, agora você pega uma invoice de 2 milhões, 5 milhões, faz as contas. Esse é o custo também, um custo adicional do custo Brasil. Que é só o Brasil que tem isso. Tá entendendo isso aí? Então, se você faz uma continha dessa, você começa a falar, meu Deus, agora imagina milhões de caminhões transportando cargas milionárias pelo Brasil todos os dias. Só vai a essa taxa de GRIS. Agora, diferente do que a gente já ouviu, alguns políticos falando por aí, não, quem vai pagar é o empresário. Não é, gente. Não, quem paga é o brasileiro, é o consumidor, somos nós que pagamos. Não existe, desculpa, não é político, mas, gente, pelo amor de Deus, quando a gente escuta assim, não, fiquem tranquilos, esse imposto quem vai pagar é a empresa, a empresa vai pagar. Gente, não parece tem como. Piada, né? Piada. De novo, eu procuro ser apolítico, defendo parcerias com colegas que são pré-candidatos, tudo. Gente, mas nesse momento, escutar um negócio que, como assim, você acha que quem que paga a conta? Vira o famoso custo Brasil. Vai somando, adicionando tudo isso, por que custam 15 mil reais um aparelho celular? Você acha que é do nada? Você acha que não põe nas contas de tudo que tem que pagar, o custo logístico, o custo de segurança, custo de gerenciamento de risco? Tá lá, seguro. Tá lá, o custo já está embutido lá no valor. Você só não está vendo. Você acha que o preço está tudo lá. É assim que funciona. O custo Brasil. Custo Brasil. Então, isso é também com certeza, eu acho que você sendo eleita, e a gente vai torcer muito para acontecer isso, eu acho que quando chegar lá tem que ter as discussões, principalmente abraçar algumas discussões de mudança de penalidade para o roubo de carga, que tem vários... eu sou muito amigo, ele já aposentou, um Coronel Souza. Ele trabalhou muitos anos na CESP e NTC, logística, nas associações e sindicatos. E ele era nossa, a gente era muito, muito parceiros, eu pela BIN e ele pela NTC Logística. E a gente trabalhou muitas coisas anteriores, a gente trabalhou junto na questão do decreto que 46.500, eu vou lembrar o decreto agora, tanta coisa na cabeça ficou louco, mas o decreto que regulamentava a lei complementar que criava a política de combate ao roubo, furto de veículos e cargas. E criou lá a regulamentação, a gente trabalhou muito isso em 2015. Está lá, foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu.
tivemos apoio na época da deputada federal a Clarissa Garotinho, que ela nos apoiou, ela era presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Então a gente até conseguiu algumas coisas, mas a gente não conseguiu avançar com muitos projetos de leis que estão lá parados ainda. Porque não é charmoso, não é bonito às vezes aparecer roubo de carga. Não, e é muito difícil, né? A gente percebe assim, a dificuldade que se tem hoje de combater o crime organizado, né? Inclusive de se passar legislações que vão prejudicar o crime organizado. Então a gente percebe essa dificuldade no Congresso Nacional. Tá incrível, não é? Tá difícil isso. Eu fico abismado porque eu acho que, gente, roubo de carga, falsificação... Agora a gente percebe que as coisas estão melhorando. Então já conseguimos evitar a questão lá da saidinha, teve agora a votação com relação à menoridade penal, para diminuir, né, a idade da maioridade penal. Então, enfim, hoje a gente percebe que estão havendo algumas mudanças na própria votação, porque antes todas essas votações já se sabia que iria perder. Então, qualquer coisa que fosse para endurecer as penas contra o crime, a gente já sabia que no Congresso não iria passar. Mas hoje está começando a passar. Por quê? Porque a população não aguenta mais. Então, o deputado sabe que se ele votar contra, ele vai perder o voto dele lá na base. Porque a população, nós como população, a gente não aguenta mais não ter mais segurança na cidade. Não. E assim, e o pior, cada vez mais as leis ficarem mais facilitadas para o lado da bandidagem. E isso ninguém aguenta mais. Não dá para a gente morar no país, pagar imposto e facilitar assim dessa forma para o crime. Não, eu concordo. E vou dizer mais para a senhora. Eu acho que a gente tem que conversar muito ainda, principalmente com as questões de regulamentar, não contra os marketplaces, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas explicar. Marketplace onde é o caminho mais fácil que tem quando rouba-se uma carga de, vamos dizer assim, 1.000 computadores. Qual é a forma mais fácil de distribuir isso? Marketplace. Pelas essas empresas grandes que distribuem, né? Tipo, a pessoa cria um catálogo de vendas lá e começa a distribuir alguma coisa. Isso a legislação também tem que se aperfeiçoar, né? Porque a rigor seria receptação, mas com certeza o marketplace vai dizer que ele não tem responsabilidade do que é vendido ali, né? Então que se tem um receptador que está vendendo ali, ele não tem nada a ver com isso, que ele só faz a logística para venda. Só que isso a gente tem que trabalhar de alguma forma que esses marketplaces também se responsabilizam, porque eles estão fazendo parte da cadeia. Tem eles, e outra coisa que eu sugeriria bem forte é aumento da pena de receptação de carga e a distribuição. Porque hoje em dia, eu tenho situações que eu morro de dar risada nervoso. Situações que a gente descobre um receptador de carga ativo, damos a informação, o fabricante descobre onde está, o que acontece, como faz. Eu converso com vários colegas embarcadores, a gente por causa que as informações a gente consegue ajudar a polícia de uma forma para falar, está aqui todas as informações que vocês podem, esse está o local, está aqui as informações, você passa a informação. E aí vai lá, a polícia vai fazer o trabalho, consegue encontrar alguns materiais lá, então realmente, pelo número de série, rastreabilidade, encontra tal, leva para a delegacia. Aí chega na delegacia para fazer a lavração, como é que se fala? Boletim de ocorrência. Lavrar a ocorrência, eu adoro essa termo mais antigo, né? Lavrar a ocorrência. O que acontece? Você acha que a pessoa fica presa, doutora? Ah, não. O que normalmente acontece? Às vezes o cara pode até confessar. De jeito nenhum. Ele é solto na hora. Nem vai, doutora, ele nem vai. Não vai. Ele não vai preso, nada. Ele simplesmente... Tem casos que ele assina um ataque. Isso é outra pauta que eu tô batendo, porque ninguém vai mais preso nesse país. Ele assina ataque. Então, assim, o sujeito é preso em flagrante. Ah, então, ainda tem o TAC. Vamos traduzir. Termo de ajustamento de conduta. Olha, ela vai explicar. Pode falar, desculpa, eu cortei você. Exatamente. Esses crimes que são considerados mais leves, tem a possibilidade dessa assinatura desse TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Então, ele faz como se fosse uma transação com o Ministério Público. Então, tudo ali é muito reduzido, a pena é esvaziada, e aí a gente aumenta essa sensação de impunidade que já temos no país.
Então, assim, eu vejo que... E um crime de receptação. Como é que pode caber TAC? Aí entender, não teve violência, tudo. Só que olha o prejuízo que isso está dando para o país. E aí o receptador assina o TAC, para ele acaba compensando continuar praticando esse tipo de crime, porque saiu barato para ele. Então, eles fazem essa conta do crime. O criminoso faz a conta para ver o que sai barato, o que sai caro. Receptar carga é o quê? Barato. É barato, então compensa. Lógico Então, que a gente sempre, né, busca aquela frase, o crime não compensa, só que no Brasil está compensando. Demais. Enquanto a gente não alterar essas penas, enquanto a gente não alterar essa legislação, o crime vai continuar compensando. Demais. Você não tem ideia como. Então, você está vendo a nossa conversa aqui, como é que está caminhando, né? Então, aí, vamos você falando de receptação que é o inferno, ninguém é preso. E aí, agora você falou agora há pouco, uma parte, essa eu quero falar com a senhora. Tem casos que o motorista rouba a transportadora, tá viajando, o motorista está viajando. Aí, uma quadrilha para ele, pega o motorista, põe uma venda, põe num outro carro, amarram ele e levam ele para outra direção. Aí outro bandido assume a direção e vai para outro local, exatamente para fazer o que é transbordo da carga, tentar abrir, blá blá blá. Tem casos que a gente recupera, como eu te expliquei, que tem gerenciamento de risco, ponta-resposta, tem várias coisas que consegue até recuperar. E aí prende os bandidos. Obviamente que quando já chega na delegacia, já está o advogado deles lá esperando para... Né? A minha pergunta é tão simples. Você se formou em Direito, trabalhou na Polícia Federal, presidente de sindicato. Por que raios, vou falar até em português, Portugal, raios, não se lavra o BO ou se preenche o BO, os delegados, quem for em geral não tem instrução de colocar... Eu quero entender minha interpretação. Por que ninguém coloca cárcere privado do motorista ou até sequestro do motorista? Porque muitas coisas, além de pegar o motorista, roubam a carteira dele, roubam o dinheiro dele, o telefone dele, tem casos que pedem até a senha das contas bancárias do motorista. Por que isso não é considerado sequestro, doutora? Por que eles não colocam sequestro? Porque aí caracterizaria crime, formação de... Não é formação de quadrilha, mas crime, associação criminosa, colocaria com sequestro. Essa é uma pergunta que eu faço, queria ouvir a sua opinião. Então, não, essa informação eu não tinha. Então, hoje, quando existe um roubo de carga, se vai numa delegacia, a autoridade policial se recusa a lavrar o boletim de ocorrência. Não, ele faz o BO por roubo de carga. Por roubo de carga. Simplesmente roubo de carga. Não coloca... Se você está duvidando, não sei que você não está duvidando, mas pede uma auditoria, pede o RDO de São Paulo, de todos os estados, puxa, e pede assim, quero ver todos os BOs de roubo de carga, eu quero ver quais os crimes imputados pelos bandidos que foram presos. Todos os casos que o motorista foi rendido, algemado, então não foi algemado, mas tipo amarrado, roubaram as coisas dele. Você sabe o que vai encontrar em todos esses documentos? Só roubo de carga. Então, eu não tinha conhecimento dessa informação. Não, tranquilo. Eu acredito que isso pode vir de algum entendimento jurisprudencial. Pode ser, eu não sei, desconheço. E, enfim, pode fico ser triste, tá? Tô sendo sincero, fico bem triste. Então, pode entender que é um modus operandi do crime do roubo de carga. Aí a gente vai, mais uma vez, para aquela situação da legislação, da jurisprudência estarem facilitando para o crime organizado. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa de um pacote de leis, não é esse pacote anticrime que foi totalmente desvirtuado, enfim, a gente precisa de um pacote de leis que tornem as leis mais rígidas, que passe a não compensar para o criminoso. Então, se tem um ato desse, onde o caminhoneiro, ele fica algumas horas, inclusive, em poder dos criminosos, tudo bem que o objetivo dos criminosos não é exatamente ele, é o produto do roubo de carga, mas não interessa, se ele está preso ali, em qualquer país do mundo isso é sequestro, gente, isso é cárcere privado, ainda rouba isso não pode ainda. ser, isso não pode ser simplesmente um roubo normal,
né, que a pena vai ser ali 8 anos. Agressão, agredem um motorista, psicológico ameaçando ele de morrer toda hora. Doutora, tem que ser sequestro. Então, uma pena de roubo ali de 4 a 8 anos é um absurdo, porque assim, na pior das hipóteses, eles pegarem 8 anos de pena, que também não deve, enfim, ser condenado a 8 anos, que daí é a pena máxima. Mas assim, é um absurdo hoje esses tipos de roubo mais específicos não terem um tipo penal específico, né, diante da gravidade do que acontece num crime desses, e mesmo um crime de roubo, essa pena aí já deveria ter sido revista há muito tempo, porque é um absurdo que a população passa, né, um crime com violência, que se coloca uma arma na cabeça da pessoa, não, mas ele não ia matar, sabe, e quem é que sabe se ele não ia matar? Na hora que um bandido sai armado para assaltar alguém, ele está ali capaz de tudo. Não matou, a vítima deu sorte, mas poderia ser. Então, assim, ainda acredito que essas penas do país estão muito leves, precisa mudar isso, não dá para a sociedade aceitar isso. Concordo. Então, assim, nós todos pagamos impostos, ninguém quer vingança privada, ninguém quer ver escárnio, assim, extrapolar as penas, mas hoje está muito fácil para quem é bandido, hoje está muito fácil, porque ele praticamente não tem penalidade nenhuma. Não. Hoje a gente tem impunidade no nosso país, porque eles são presos, muitas vezes presos em flagrante, com armamentos pesados, com fuzis, enfim, ali com a boca na botija, como se diz no jargão popular, e aí são soltos no mesmo dia, porque eles vão para audiência de custódia, e a audiência de custódia ali tem uma série de benefícios que, a princípio, a audiência de custódia foi criada somente para ver a regularidade da prisão, só que aí começou-se a colocar ali uma série de coisas de mérito da sentença, né, que deveriam ser analisadas na sentença, começaram a colocar ali diversas questões da qualidade do preso, do sistema penal. Então, o sistema penal é ruim? É muito ruim no país, mas em vez de se melhorar, investir em melhorar num sistema penal que realmente ali abarque os presos, né, com dignidade, mas seja preso ali, que tenha um mínimo de dignidade ali, começou a se investir na audiência de custódia e soltar todo mundo. Então a gente não tem presídio para colocar o pessoal porque fica superlotado. Não, então em vez de fazer outro presídio, e quer soltar o povo. Vamos soltar todo mundo e pronto. E aí quem está no presídio hoje somos nós. Porque hoje a gente tem que fazer nessas empresas, todos os locais aí, você tem que pôr concertina, câmera, vigilante, não sei o quê. Então a gente que está dentro, se a gente pegar algumas empresas, alguns estabelecimentos comerciais, você olha, parece que lá é o presídio. Olha, adorei essa. É verdade. A empresa, olha o slogan. As empresas de logística, de fábricas, parecem um presídio. É verdade. Você está certíssimo, vamos ver isso aí. Agora, olha essa aqui. Esse é um pedido especial do setor dos caminhoneiros. Então, olha, esse é um pedido do pessoal dos colegas caminhoneiros, mesmo que são milhares no Brasil. A gente está falando de uma população de mais de 2 Eu tenho alguns amigos, alguns colegas caminhoneiros aí que a hora ou outra ligam. Enfim, já me ligaram aí com situações aí inusitadas. Enfim, um lugar que eles sempre acabam procurando a gente é quando estão no Pará. Que ali é complicado. É complicado. Não, mas dessa vez, mais de 2,5 milhões de caminhoneiros. Olha só, um dos pedidos, essa realmente, gente, essa é para gente, todos os empresários, embarcadores, operadores logísticos, transportadoras, observarem dentro de vocês. Qual é o problema, doutora? Muitas das transportadoras, um caminhoneiro vai entregar uma carga. Aí ele viaja durante o dia, durante a noite, whatever o que acontece com ele. Ele chega lá para entregar a carga, por algum motivo a carga não pode ser recebida no momento, tem que permanecer o veículo do lado de fora e esperar para outro dia. Até aí faz parte do jogo, mais ou menos, mas faz parte, beleza. O que pessoal, eu acho que é uma crueldade. Primeiro que não tem local seguro para o caminhoneiro pernoitar e ficar com a carga. Aí chega durante o dia, as empresas não disponibilizam sanitários ou locais de asseio para o motorista. Ele não tem nem mau local para poder se alimentar, tomar um banho, ir no banheiro. Tem que ir na rua. Tem que ir na rua.
Tem vídeos, se você puxar e mandar para a senhora, você vai falar, meu Deus, é uma vergonha. E são empresas, gente, são empresas grandes, médias, pequenas, tem de tudo. Que você vê o logo da Ele empresa... que se vire lá no Ele se caminhão vira. dele, na rua, onde que... Então, eu acho que um outro ponto que seria muito importante, Suzana, que você pudesse apoiar de uma forma de ver uma mudança de decreto, regulamentação, uma lei, o que você puder trazer e poder ajudar é no sentido de ter alguma regulamentação para o caminhão, garantir que as empresas que tenham que receber carga ou despachar cargas tenham realmente uma área para os caminhoneiros, desde banheiros em conformidade com a legislação vigente, que a gente sabe da Anvisa, blá, 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 e tem um espaço para ele poder descansar até, ou ficar esperando para as cargas. Agora, o que não dá é deixar um caminhoneiro fazer um trabalho árduo, que a gente depende deles. Se você quer um tênis novo na prateleira, é um caminhoneiro que trouxe. Você quer uma calça, quer um celular, quer uma jaqueta, quer um laptop, quer o que for, é um caminhoneiro. Então, gente, a gente tem que tratar com mais qualidade, educação e saúde. Ele tem o direito mínimo, é o mínimo que a gente está pedindo. Então, acho que seria muito bom você, quando for eleito, eu sei que você vai ser eleita, pensar com carinho também para esse público, os caminhoneiros, que eles têm esse desafio, tá? Porque a gente sabe que não vou dizer que é todas as transportadoras, que é pelo contrário, tem muitas que se preocupam. Eu tenho colegas transportadoras como a BR Samor, que eu tive a oportunidade de conhecer, eles construíram o espaço da transportadora como se fosse um hotel. Você vê que coisa mais linda. Eu falei, pô, eu durmo dentro desse local, maravilhoso. Wi-Fi, com camas e quartos super limpos, novos, pintados. Você vê a coisa, parece um hotel de qualidade mesmo. Então, a Braspress, que também presta um serviço maravilhoso, o time do Urubatão, o Luiz Carlos, que já veio aqui conversar com a gente, um abraço para vocês. Tem empresas que se destacam, mas às vezes essas empresas têm que mandar seus funcionários para algum local distante. E às vezes esses locais que vão receber a carga que ele está transportando não agem da mesma forma. Pô, e põe sujeito o caminhoneiro a uma situação degradável, do cara ter o cara ter que ir no mato para fazer as suas próprias necessidades e ter que ficar esperando. Então, acho que se você puder pensar alguma coisa quando você estiver lá, conversar com os colegas da área de logística, eles vão falar. A gente, assim, tenho amigos caminhoneiros, né? A gente sabe o trabalho árduo que é do caminhoneiro, né, atravessar esse país, que é uma proporção, assim... Continental. Uma proporção continental, um país gigante. Às vezes a gente pega, assim, um estado, para atravessar um estado, você já teria atravessado 3 países da Europa. Então, assim, o Brasil é um país muito grande, né? E com climas diferentes, né? Com situações diferentes. Então, tem toda a situação do caminhoneiro ali estar se expondo, né? Se expondo a riscos ali na estrada e tal, além dos riscos de segurança que eles se expõem, porque atualmente não tem segurança para circular nas estradas do país, né? E a gente estava agora falando bastante de roubo de carga, né? Sim. Quantos são aí os caminhoneiros que nesses assaltos ainda são sequestrados, sofrem cárcere privado, né? Arriscam a vida deles. Então, e tudo porque as coisas precisam chegar, esse país precisa circular, a economia precisa funcionar. Então, muitas vezes, é como a gente falou desde o início da nossa conversa, é um setor que é esquecido, né? Então, que todo mundo recebeu o iPhone lembra da Apple, mas não lembra do caminhoneiro que atravessou o país para levar esse telefone. Então, eu acho que é um setor que a gente precisa trazer mais visibilidade, é um setor que a economia do país depende. Haja vista aí quando foi 2018, que parou tudo, que parou o país, parou simplesmente o país. Então, a gente sabe o quão importante é esse setor, o quão importante é o trabalho do caminhoneiro, o quanto que eles ralam aí no trabalho deles para fazer esse país funcionar e o quanto que merece. Eu acho muito justo, acho que tem que ter as melhores condições de trabalho, sim. Eu acho que é muito plausível a gente fazer um projeto nesse sentido, né? Se as empresas não estão fazendo por si só, então um projeto de lei que traga aí essas condições, que são condições mínimas, né? De dignidade para exercer o trabalho. Então, contem comigo, acho que é um setor que merece
apoio sim, é um setor correto, trabalhador, né, que faz a diferença pelo nosso país. Suzana, estamos chegando aqui no nosso finalzinho da conversa. Queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. E queria deixar aqui aberto agora para suas comentários finais, o que você gostaria de deixar aqui de recado. Obviamente que a gente entende que você é a pré-candidata a deputada federal pelo Partido Avante, e a gente entende que você está realmente abraçando a causa do gerenciamento de risco, operação logística, transportes, e pode contar com a gente faz questão de levar você para conhecer as empresas, as pessoas que fazem o que gira o país. Então, fica à vontade para deixar o seu recado final aqui para os nossos ouvintes, vamos dizer assim. Muito obrigada pelo carinho, por abrir esse espaço, né, por nos ouvir, e acredito muito no setor, é um setor muito importante para o país, para a economia do país, para o brasileiro no final, para o consumidor, e assim, como a gente falou, quem está em casa, muitas vezes chegou aquele iPhone, abre o iPhone, lembra da Apple, mas não lembra do caminhoneiro que trouxe, que possibilitou esse iPhone estar ali. E eu acho que isso a gente precisa mudar, precisa trazer a visibilidade, a importância desse setor para o país, para a economia, não só para a economia, porque a economia parece um negócio assim etéreo, né? Uhum. Mas a gente sabe, né, que tem uma importância muito grande na nossa economia, mas também para cada um que está em casa, para cada consumidor, para cada pessoa que comprou o iPhone, fez aquela tua comprinha no Mercado Livre, Sim. no Shopee, enfim, não veio veio de drone, né? Você tem um drone aí, acho que futuramente vai vir de drone, mas atualmente... Não, vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar bastante, né? Ainda tem muita coisa para vir. E mesmo assim, vem de drone do centro de distribuição. Vem de algum lugar. Até chegar no centro de distribuição, ainda vamos precisar muito aí da mão de obra dos caminhoneiros. Da mão de obra dos caminhoneiros. Então, é um setor aí que é indispensável para o país. E a gente precisa de mais dignidade, como mencionou o Fábio, precisa de mais dignidade aí nas locações, nas instalações, tratar esse setor com mais respeito. É um setor que ficou conhecido no Brasil depois das situações que ocorreram aí em 2018, né, das paralisações que foram necessárias, mas que não pode ser esquecido. Então temos que lembrar, e eu acho que é um setor que tem o carinho da população, acho que é plenamente viável projetos que tragam aí, que melhorem a qualidade de vida, que melhorem a qualidade de trabalho, porque esse trabalho vai chegar na nossa casa. Então nada como a gente trazer uma melhora aí para quem está fazendo trabalho, para o caminhoneiro que está lá no dia a dia. E buscar também mais segurança para o nosso país, que é para todo cidadão e principalmente para esse setor também de carga que privilegia, que todo mundo precisa. Então, a gente buscar aí aumentar as penas, né? Criar punições efetivas, não é só aumentar a pena no papel, mas criar punições efetivas para quem comete esse tipo de crime de roubo à carga, né? Piorar ainda mais as penas para quem comete, junto com o crime de roubo à carga, o crime de cárcere privado, de sequestro, né, que é um crime contra a vida. Então é um absurdo isso, precisa ser punido, precisa ter uma punição firme, adequada, porque quem cometer isso tem que saber que vai preso e que não vai sair rapidamente não, que vai apodrecer na cadeia, porque quem coloca a arma na cabeça de um cidadão de bem precisa pagar a tua pena, precisa pagar por isso. É isso aí. E a gente buscar também aí combater o crime organizado, através de integração de todos os setores de segurança. Então precisa realmente de uma força-tarefa, precisa alterar a legislação, precisa colocar as instituições, dar condições para as instituições públicas de segurança pública poderem combater o crime organizado, que hoje não está mais só no Brasil, ele tem extrapolado fronteiras. O crime organizado atualmente age como uma verdadeira multinacional. Nós estamos hoje falando aqui de multinacional, a estrutura deles é de multinacional. É igualzinho. O orçamento, a estrutura, a divisão de tarefas. Então, como que a gente combate um crime organizado que tem essa estrutura de multinacional com uma legislação que é dos anos 40? Realmente a gente tem que mudar essa legislação,
tem que trazer mais tecnologia, tem que trazer mais especialidade para poder combater esse crime, porque nós, população, estamos cansados disso. Com certeza. Ó, gente, que aula. Eu estou tão feliz aqui que foi uma conversa, passou voando, gente. Pra gente aqui voou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou adorando. Suzana Duval, parabéns. Boa sorte. Tenho certeza que nós vamos estar observando, acompanhando os seus próximos passos, torcendo aqui para você conseguir entrar lá e fazer a diferença para nós, tá? Então, gente, um abraço a todos. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. E é como falamos, quando o crime atinge um caminhoneiro, ele não está atingindo só o setor de cargas, ele está atingindo o consumidor e o brasileiro. Então precisamos do apoio de toda a sociedade para esse setor que faz tanto pelo país. É isso aí, escutou? Mais que isso, vocês estão vendo, né, gente? Então, ó, estamos trazendo mais gente assim. Queria fazer um agradecimento especial, além da Sônia, que eu já falei muito, agradecer aqui ela. Gostaria de agradecer principalmente nossos parceiros institucionais e os nossos parceiros que apoiam o Bytes e Cargas. Estamos aqui por causa de vocês. E também comentar que tem mais novos parceiros entrando, que vocês vão ver os logos deles passando aqui, essas empresas novas que estão participando com a gente aqui. Muito feliz de ter vocês, colegas da Unigr, obrigado pela parceria, estamos juntos. Um grande abraço a todos os outros parceiros que são super especiais, que vocês estão aparecendo a cada momento aqui. E contem com a gente, até a próxima. Tchau, tchau.